muito interessante. Muito se tem falado em medicamentos para perder peso, mas você sabe qual medicamento é bom aí para o seu organismo? Você já foi em algum endocrinologista para falar sobre isso, para saber o que você tem que fazer? Alguma nutricionista também? Vamos esclarecer todas essas dúvidas para você entender como vai aí o seu hábito alimentar. Será que isso tem a ver com o que está acontecendo com você? Quem vai esclarecer para a gente é a doutora Andressa Heimbicher. Falei certo? Seu nome? Tudo bem? Tudo bom? Ela é endocrinologista, então você imagina, né? Aqui a gente pode esclarecer todas as dúvidas que você tiver aí em casa. Inclusive, a gente estava até falando muito sobre essa questão da fome, né? Muita gente quer saber de sanar a fome, mas não sabe exatamente o porquê que a gente sente fome. Até a primeira pergunta que eu falo para você, né? De onde vem essa fome tão gigantesca e se os alimentos têm a ver com essa fome compulsiva que as pessoas acabam tendo? Sim, então a gente vai começar então definindo fome, né? Então o que é a fome? A fome é a sensação física que a gente tem quando o corpo está com falta de energia. Então, normalmente essa sensação ela está acompanhada do estômago estar vazio de alimentos. Porque o que a gente precisa entender é que existe uma comunicação entre o nosso intestino, o nosso estômago e o nosso cérebro. Toda vez que eu não tenho nutrientes dentro do meu estômago, existe uma sinalização hormonal que faz com que seja avisado o meu cérebro de que, opa, está faltando comida dentro do meu intestino, dentro do meu estômago. E justamente a fome é a sensação física que esse processo todo determina no nosso corpo. Então, fome é a barriguinha roncando. Eu quero comer porque eu estou com fome. Isso é fome, não é vontade. Isso é fome. Isso não é vontade de comer. O que é vontade de comer? E aí que a gente tem que diferenciar. Vontade de comer, eu costumo brincar com meus pacientes, que é assim, aquele nham-nham. É aquele vontade de fazer nham-nham, que você não tá com o estômago roncando, mas que você tá com a vontadezinha do chocolate, você tá com a vontadezinha de alguma guloseima. Seria uma sensação de vazio? Uma sensação de vazio. Aquela coisa que só acalma quando você come o alimento. Então, a primeira coisa que a gente precisa é diferenciar o que é fome e do que é vontade de comer. Porque o que tem acontecido? Voltaram os medicamentos para inibir o apetite. Eles ainda não estão sendo comercializados amplamente, mas eles provavelmente a gente acredita que para o ano que vem a gente já vai ter uma comercialização maior. Hoje em dia, só sobrou a sibutramina no mercado, que é o inibidor de apetite. Então, muitas vezes o paciente vem e fala assim, mas eu quero tomar um remédio para emagrecer. E aí é uma reflexão que eu acho que se faz muito pouco hoje, que depende do padrão alimentar da pessoa. O ganho de peso, ele é decorrente de um padrão alimentar errado. Então, por exemplo, se uma pessoa é beliscadora, é diferente de uma pessoa que come muito, que é diferente de uma pessoa que ataca a geladeira. Nossa, mas são muitos fatores. Aí tem o que belisca, tem o que ataca a geladeira. E tem o que a gente chama de hiperfágico, que é o paciente que come bastantão em cada refeição. E como que você identifica? Só numa conversa? Que a gente identifica na conversa. Mais ou menos. É o que eu falo. Consulta de obesidade, menos de 40 minutos não dá pra gente... Tem que investigar, Tem que investigar. Tem um primeiro slide? Vamos mostrar? Vamos ver, coloca aqui. Vamos lá? Fala sobre o que? Padrão. Então, fala sobre os padrões alimentares. Eu vou pegar aqui pra gente ficar mais fácil. Conta um pouquinho pra gente. Então, assim, esse aqui, eu separei os dois principais e tem um padrão misto, que é uma mistura dos dois. Então, o que é o padrão hiperfágico? É aquele padrão que a pessoa come muito. Então, geralmente, o que é? Vamos ver se alguém em casa se identifica. Vamos lá. É aquele paciente que não toma café da manhã, acorda um pouquinho, assim, não quero comida e tal, passa a manhã sem comer, aí chega na hora do almoço e come bastante. E aí, fica a tarde inteira sem beliscar e chega à noite e come bastante. Muito. Só tem duas refeições. Só tem duas refeições. Só que são duas refeições grandes, que se a gente somar a quantidade, vai ultrapassar o valor calórico que ele precisa comer no dia, né? Que é diferente, Má, do padrão polifágico. O que é o polifágico? É várias de muitas alimentações ao longo do dia. Então, ele vai comendo várias vezes. Fracionado. Fracionado. Agora, vamos fazer o seguinte. Aqui é um café da manhã, aqui é um almoço e aqui é um jantar. Por que tem mais bolinhas depois do almoço? Porque geralmente quem tem padrão polifágico começa depois do almoço. Entendi. Almoça, come um doce, aí depois no meio da tarde come uma bolachinha, um cappuccino, depois mais um outro doce, depois chega em casa, vai beliscando. Tá. E aí existe um padrão misto, que são aquelas pessoas que elas podem eventualmente beliscar e elas podem também fazer refeições maiores, que a gente fala que são pessoas que geralmente não têm horários. E aí elas têm um padrão
padrão misto, às vezes a gente chama também de padrão alimentar come caótico. A hora que dá, né? Come a hora que dá. E isso é muito importante a gente identificar na hora de escolher a medicação que a gente vai dar para essa pessoa. Entendi. Então, nem sempre vai ser o anorexígeno, que é o remédio para tirar a fome. Muitas vezes vai ser a reeducação alimentar com uma medicação para diminuir o padrão de beliscar. Entendi. E o número de pacientes que vão, eles se enquadram em qual mais ou é uma mistura? É uma mistura, é uma mistura. O que a gente sabe é assim, geralmente o homem tende mais para o hiperfágico e a mulher tende mais para o polifágico. Entendi. Mas isso depende muito da né? pessoa. Entendi. Nossa, que interessante isso aqui, Isso é né? muito Você de casa interessante. se enquadra em algum desses? Se você se enquadrar, pode mandar ali a sua pergunta para o Instagram, o Twitter, porque a gente vai responder todas as dúvidas. Aproveita que tem uma especialista aqui ao vivo no Você Bonita. E eu vi também aqui que você trouxe alguns alimentos para fazer algumas explicações. Para a gente explicar como é que funciona isso. O chocolate, eu conheço muitas pessoas que falam, olha, Marise, eu não consigo tirar o chocolate da minha vida. Parece até, tenho a sensação de que eu estou viciada nisso. Existe mesmo isso? Existe sim. É a sensação da comida conforto. Eu preparei um slide sobre isso. Será que a gente consegue puxar o slide da comida conforto? Vamos colocar da comida conforto? Vamos achar? E não só, ele vai procurar lá, e não só o chocolate, tem pessoas que amam batata frita, hambúrguer frito, tudo que tem bastante caloria, bastante gordura aqui, ó. Conta um pouquinho. O que acontece? O que na verdade é uma comida conforto? Comida conforto é aquela comida que quando a gente ingere, ela provoca uma série de emoções no nosso corpo, que podem geralmente, obviamente, são emoções positivas, porque são o conforto. Então, geralmente são comidas com alto teor de carboidrato e na maior parte são doces, mas nem sempre. Mas são comidas que têm muito carboidrato e muita gordura. O que acontece? As comidas conforto, elas ativam um circuito de recompensa cerebral, que é um circuito que a pessoa, ela está sentindo um desconforto, ela come a comida conforto e ela automaticamente libera hormônios que vão dar uma sensação de bem-estar. E aí é por isso que o ciclo se perpetua. Fica um registro no cérebro de que aquele alimento vai causar esse conforto, né? Esse prazer momentâneo. Exato, né? Que é um circuito de recompensa cerebral. A gente está estudando cada vez mais isso. E o que a gente sabe? Que ele se equipara a, por exemplo, os pacientes que têm vício de jogo. É um circuito muito semelhante a quem tem o vício do jogo. Então, quando as pessoas falam, eu sou chocolatra, eu fico feliz que elas identificam, mas é um problema que a gente precisa corrigir, Por quê? Porque é um circuito de recompensa cerebral que está ativado errado. Porque o correto não é que a pessoa, toda vez que se sinta triste, busque o conforto no alimento. O correto é que, primeiro, ela não se sinta triste, né? E que depois ela possa ter um leque de opções para que ela não desconte na alimentação, porque esses alimentos geralmente têm um alto teor de carboidratos. Mas sabe o que você falou da falta? Às vezes a falta é oriunda de outra coisa, né? Exato. E não necessariamente é você falar que eu preciso comer, que eu sei que eu vou me sentir bem. Aí passa aquela sensação gostosa, né? Que é momentânea e o problema continua lá, o vazio continua. Porque inclusive, o que acontece? Qual que é a ideia? Por que quando as pessoas querem uma comida conforto, geralmente não buscam carne? Elas vão buscar um alimento que vai levar a glicose mais rápido no sangue, para liberar hormônios de bem-estar e com isso ela se acalmar. Então vamos fazer o seguinte, eu vou deixar uma perguntinha no ar para você aqui. Qual alimento que eu posso colocar no lugar para reeducar essa pessoa, né, a parar de comer tanto chocolate assim, tá bom? Daqui a pouquinho secando, né, por causa aqui das luzes. Deixei uma perguntinha no ar. Tanta gente que gosta de chocolate, come bastante. Qual que é o primeiro procedimento que você toma? Que tipo de alimento que você coloca no lugar? Eu sei que depende de cada pessoa, né? Depende do hábito alimentar. Mas vamos ver se a gente consegue falar de uma forma generalizada aqui para ajudar quem está assistindo a gente. Então vamos lá. Eu vou dar duas dicas, então, para quem está assistindo a gente em casa para tentar diminuir o chocolate. Não, tô super bem. Obrigada. Então, assim, são duas dicas. A primeira dica é a política das metades. Então, assim, tá com dificuldade de diminuir o chocolate, você vai cortar ele pela metade. Então, pensou em comer 2 tabletinhos, vai comer 1. E aí você vai acrescentar a segunda dica, que é a fibra. Então, você vai colocar um alimento com fibra junto. Então, por exemplo, tá com vontade de comer chocolate, vai comer uma pera com casca e metade do chocolate que você imaginou que você ia comer. E a outra metade, para efeitos psicológicos, dê para alguém, ou guarde, ou dê destino
intestino. É melhor não deixar em casa, né? É melhor não deixar em casa. Por quê? Porque o nosso corpo ele vai estar acostumado. É uma reação natural do corpo manter essa procura por energia. A ideia é, a gente tem um slide do circuito de recompensa cerebral que eu queria mostrar para vocês. Vamos ver? Vamos lá. Então, o que acontece? Aqui está o nosso cérebro e essa região aqui é chamada de giro do cíngulo. Em volta dessa região, a gente tem aqui embaixo a região do hipotálamo e em cima a região do tálamo. É justamente nessa região, que justamente é uma região circular, que o circuito de recompensa vai se estabelecer. Então, o que acontece? Toda vez que a gente come um chocolate, um alimento que a gente tem uma associação, tem gente que tem associação com canja, né? Então, que está doente, que é canja. Isso. Então, na verdade, o que acontece? A informação, ela chega nessa região do cérebro e ela dispara estímulos de prazer e de bem-estar. É por isso que essa reação se perpetua. O que eu costumo dizer para os meus pacientes é o seguinte, essa relação já está bem estabelecida. O circuito de recompensa cerebral, ele já está bem estabelecido. Como é que a gente desarticula? Devagarzinho. A gente está entre uma estrada asfaltada e uma estrada de terra, que é o alimento menos calórico, o alimento com mais fibra, o alimento que não é o conforto. E cada vez você vai ter que direcionar mais para aquela estrada que não é asfaltada, porque o circuito de recompensa já está estabelecido. Eu achei legal que você não tira totalmente. Não tira. Eu acho que fica muito agressivo também, a pessoa acaba alargando a dieta, né? Muito agressivo. A ideia é a gente substituindo aos poucos e desarticulando esse sistema de recompensa cerebral que já está fixado. Então, é como justamente a pessoa, ela está numa divisão, ela tem uma estrada asfaltada na frente dela e ela tem uma estrada de terra. Então, ela vai ter que parar e vai ter que decidir se ela vai para o circuito de recompensa cerebral ou se ela vai para um circuito que é menos recompensador a curto prazo. E aí, a medicação, para onde que ela vai entrar? Justamente para a pessoa ter o discernimento de dizer, as minhas escolhas vão ser pela estrada um pouco mais difícil, mas eu vou conseguir porque a medicação vai estar me ajudando. Então, nem sempre é um alimento para inibir a fome. Às vezes, é um alimento para reduzir a tua ansiedade na escolha e te ajudar a ir para aquele momento de reeducação alimentar que você quer fazer. Até você falou de ansiedade, né? Exato. Eu vejo pessoas que são mesmo compulsivas para comer. Isso. E aí já é um outro diagnóstico? É um outro diagnóstico. Eu queria mostrar, aqui na mesa, como é que funciona o padrão beliscador e como é que funciona o padrão compulsivo. Tá, mostra pra gente. Então, olha só, a gente vai colocar a varinha aqui para representar o nosso dia, tá? E aí a gente vai ter o alimento, o café, o almoço e o jantar, as 3 principais refeições. Lembra que eu falei do hiperfágico? Lembro. Então, o hiperfágico, o que ele vai ser? Ele vai comer uma quantidade de comida no almoço e uma quantidade de comida no jantar. Mas se a gente for somar a quantidade de comida ao longo do dia, é muita comida, é além do que ele necessita. Por quê? Porque ele ficou com muita fome nesse intervalo e na hora que ele chegou para comer, ele tinha muito impulso de fome, que é a definição científica da fome. Você fica acumulando, né, aquela vontade, aí na hora de comer, come tudo que tem pela frente. Exato, é isso que acontece. Que é diferente do padrão beliscador, que geralmente está associado com ansiedade. Então, se a gente continuar dividindo isso, café, almoço e janta, geralmente o beliscador vai começar depois do almoço. E aí que é o quê? Um chocolatinho. Aí lá, por 2 horas da tarde, vai querer o quê? Mais um chocolate. Mais um chocolatinho. 5 horas da tarde, mais um chocolatinho, ou mais um biscoitinho, enfim. Aí chega em casa, faz uma janta menor, e aí antes de deitar, vou comer mais um pouquinho de chocolate. E aí, quando a gente soma tudo isso no dia, olha o quanto de chocolate a pessoa comeu. Ultrapassou. Então, muitas vezes, o beliscador ele não se dá conta de que ele está comendo errado. Ele fala, só um pouquinho, não tem problema, não vai fazer mal. Aí, quando você vai ver, a conta não fecha e você não entende por que não está emagrecendo. Tá aí a resposta. Por conta disso, porque às vezes o teu corpo, você acaba não conscientemente enxergando. E quem é compulsivo? Como é que funciona? Como é que funciona? E aí, assim, a pessoa, ela segue a alimentação normal, mas ela tem um período no final do dia que ela exagera. Que pega a barra inteira que vocês estão vendo aqui. Exatamente, que ele pega a barra inteira. Conheço pessoas que não conseguem parar de comer enquanto não acabar e pode estar passando mal, que não liga. E isso é um padrão compulsivo. É aquela pessoa que tem um período de grande ingestão calórica. Isso, para vocês terem ideia, mais ou menos 3 quadradinhos são 30 gramas, né? Então, olha só, 30 gramas de chocolate dá mais ou menos 120 calorias na média. Olha quantas vezes, 120
20 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, Nossa, 7, quase 1000 calorias de uma vez só. Então, é uma grande quantidade de calorias num curto espaço de tempo. Pro corpo é uma bomba, né? Receber essa quantidade de gordura e carboidrato. Não processa direito o processo. Eu sou leiga. O que acontece? Na verdade, quando você come uma grande quantidade de calorias, o corpo está sempre fazendo a conta do balanço energético. Tem um slide de balanço energético, a gente pode mostrar? Vamos ver? Você consegue ajeitar? Eu acho que é o último. Tá bom, se quiser a gente pode ver uma pergunta primeiro e depois mostra o slide. Vamos ver uma pergunta e depois a gente mostra o balanço energético. É isso? O que vocês querem? Vocês que mandam. Tô aqui. Vamos fazer a pergunta que já estava ajeitadinha, aí a gente volta e mostra o slide para terminar a linha de raciocínio. É a Graciela. Obrigada, Graciela, pela pergunta lá do Twitter. Oi, meninas. Eu como de 3 em 3 horas. Isso é certo? Beijos para a doutora e para você, Marise. Um beijão para você. Olha, e aí? Bom, então vamos lá. Comer de 3 em 3 horas? Então tá assim, certo? Isso com ressalvas. Eu fiz uma pauta uma vez aqui de mitos e verdades sobre obesidade. Então, o que acontece? Na verdade, não existe em lugar nenhum comerás de 3 em 3 horas e ficarás magro. Não, isso não existe. O que a gente sabe é o seguinte, o que conta para o nosso corpo é justamente a quantidade de calorias ingeridas ao longo do dia. O nosso corpo está o tempo todo fazendo justamente essa conta do balanço energético. Muito bem. Então, para o corpo, vamos falar em termos de peso, não importa se eu fiz 2 refeições de 1000 calorias ou 10 refeições de 200 calorias. Isso não importa. Porém, o que acontece? A gente sabe que quanto mais a gente divide essa alimentação, menos sensação de fome a pessoa vai ter nos intervalos. Porque lembra que eu expliquei no arroz que a pessoa fica muito tempo sem comer, ela acaba exagerando na hora que ela vai comer porque ela está com muito impulso de fome. A ideia de comer de 3 em 3 horas é justamente a gente dividir essa alimentação. Para diminuir essa sensação. Perfeito, mas não é obrigatório. É o que eu falo para os meus pacientes. Se você consegue seguir uma dieta de 1.200 calorias, dividindo em 3 refeições por dia, tudo bem, é o seu hábito. Mas acontece que quanto mais fracionar, menor fome. É isso que vai acontecer. Tá, então essa coisa de 3 em 3 horas depende. Se a pessoa só consegue comer de 4 em 4, tudo bem também. Tudo bem também. Eu só não posso comer muito só nas principais refeições. Isso mesmo. O que acontece é que você tem que ter a conta justamente do balanço energético. Agora acho que a gente pode Pode, não, ele já ajeitou. Que aí a gente já vamos colocar e que aí já fecha a linha de raciocínio. o nosso raciocínio. Coloca aqui pra gente. O que é o balanço energético? O balanço energético é o que a gente está comendo menos o que a gente está gastando. Então, o que acontece? Sempre a gente tem que pensar no balanço energético, que as calorias totais do seu dia tem que ser menos do que o que você está gastando, para que o seu corpo tire a energia que está estocada e use como fonte de energia. Então, você me perguntou, Andressa, como é que processa essa barra que a pessoa come, uma pessoa compulsiva que come essa barra de uma vez só? O corpo, ele recebe um influxo de calorias muito grande e ele não vai ter gasto. O que vai acontecer com essa quantidade de caloria? Vai ser estocada como fonte de gordura. Então, é por isso que a gente precisa tratar, e eu acho que esse é o grande objetivo da nossa pauta hoje, é entender que a gente precisa tratar com medicamentos padrões alimentares diferentes. Mas eu vou usar sibutramina para inibir a fome? Se você tiver um padrão alimentar de muita fome. Eu tenho um padrão ansioso, então você vai precisar de uma medicação para tratar a sua ansiedade, para que não aconteça o ato de beliscar. Era sobre isso que eu ia falar, esses remédios que você toma, que inibe a fome, mas depois que você para de tomar, volta tudo, porque você não reeducou. Até que ponto dá certo isso? Exato, por isso que a obesidade é uma doença crônica e é uma doença que volta e tem tanta gente lutando. Aumentou muito o número de pessoas obesas no Brasil, né? No Brasil e no mundo, é muito Marise, sério isso. Pelos dados do Ministério da Saúde, são 51% de pessoas no Brasil ou com obesidade ou com sobrepeso. Então, mais da metade da população. Muita coisa, gente, assustador. E eu vejo também crianças, né? Muito. É uma luta, a obesidade infantil é uma luta. E se eu puder deixar um alerta, o que acontece? Não, por favor. É o seguinte, muitas vezes as pessoas querem tomar remédio para emagrecer. Eu quero tomar remédio, eu quero tomar remédio, eu quero tomar remédio. O que acontece é assim, a gente precisa, antes de considerar tomar medicação, olhar com carinho para esse padrão alimentar e pensar o que a gente pode corrigir desse padrão alimentar. A medicação não é a resposta
responsável pela perda de peso. Ela é aquela muletinha que você vai usar num período enquanto você se reeduca. Então é por isso que muitas vezes as pessoas fazem errado. Elas tomam a medicação e aí elas não se reeducam. Elas param de tomar a medicação, elas voltam, que é o efeito sanfona, que é muito ruim. Então o medicamento é um complemento só, porque o principal e o fundamental, pelo que eu entendi, é essa reeducação alimentar. Exato. Você treinar a sua cabeça que fala, olha, você não vai mais comer desse jeito, tá errado, desde pequeno, comendo errado, comendo frituras, hambúrgueres, como eu falei, batata frita, que muita gente vai, né, nesses fast foods e acabam comendo muito. Então você precisa reeducar, e para reeducar tem os alimentos certos. Você falou da fibra, que é legal incluir, comer fracionado, não necessariamente de 3 em 3 horas. Beber água e a gente regularizar isso. Agora, tem uma outra coisa que a gente precisa considerar. A gente está lutando contra um circuito de recompensa cerebral bem estabelecido, contra reações do nosso corpo que já são bem estabelecidas frente à comida. Muitas vezes a medicação vai ser necessária mesmo, porque às vezes a pessoa não vai conseguir fazer reeducação alimentar sozinha. E aí, nesse caso, vale a consulta com o especialista para que possa identificar o padrão alimentar e entrar com a medicação correta. Ah, eu sou compulsiva, então vamos tratar a compulsão. Eu sou hiperfágico, vamos tratar a fome. Eu sou polifágico, eu belisco, eu tenho ansiedade, vamos tratar a ansiedade. E aí a gente vai corrigindo esse padrão alimentar concomitantemente junto com a reeducação alimentar. E é um trabalho, é um processo longo, é um processo longo, porque a gente precisa desarticular um circuito de recompensa. Não é difícil, às vezes, para o paciente que tem problema com jogo, tem problema com bebida, desviciar. É muito difícil, às vezes, para quem tem problema com chocolate, desviciar também. Mas a gente consegue. Devagar chega lá. Chega lá. Tem que ter disciplina, não só, né, aqui a médica falando para você, você também precisa ter essa força de vontade, né? Tem uma perguntinha para você, pra gente encerrar aqui, um papo tão bom, esclarecedor. Olha, é a M. Ju Miranda. Tenho vontade de comer alimentos, né, conforto o tempo todo. O que fazer para reduzir a compulsão? A gente falou um pouquinho sobre isso, né, mas eu acho que dá pra gente repetir. Dá sim. Fala pra gente, por favor. Então vamos lá. Então a primeira coisa, Ju, obrigada pela pergunta, né? Então o que acontece? A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser tentar reduzir o valor calórico desse alimento conforto. Normalmente a gente faz isso adicionando fibra, né? Uma outra coisa é que quando a gente, por exemplo, pratica um exercício no horário que normalmente a gente busca alimento conforto, o nosso próprio organismo libera substâncias que são as endorfinas, que são substâncias de bem-estar, e a tendência é que a gente comece a enfraquecer esse circuito de recompensa. Mas, se ficar muito difícil, aí vale a pena uma consulta para a gente poder identificar certinho que horário acontece para entrar com a medicação correta. Maravilha. Geralmente um remédio para ou tirar a ansiedade ou controlar a compulsão, aí vai depender de cada caso. Olha, Ju, obrigada também pela sua pergunta aqui. Quer uma dica, assim, de amiga? Vai numa endocrinologista que ela vai ver como que você come direitinho e vai te passar todas as informações necessárias para você conseguir um resultado rápido e com saúde, não é? É verdade. Obrigada, viu, pela pauta. Nossa, foi muito esclarecedora. Bom, no Facebook eu acho como Endocrinologia em Dia, né? Isso, Endocrinologia em Dia é a minha página do Facebook. Legal. Eu escrevo com alguns colegas. Tem texto essa semana hoje falando de comida conforto, falando um pouquinho de padrões alimentares. Eu vou redigir um texto para a gente botar na quinta-feira. Então, o Endocrinologia em Dia é uma iniciativa para a gente ter uma fonte confiável de informação. E olha que a gente pesquisa para fazer. Mas dá vontade de ir lá conversar com você horas para saber mais. Obrigada. Obrigada. Viu? Obrigada mesmo. E obrigada pelas internautas também que